Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma aula do treinamento SEI para a inspeção escolar e demais servidores da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. A pauta da aula de hoje é mover documentos externos de um processo para o outro. Isso é importante para o nosso trabalho porque se aplica àqueles documentos que chegam digitalizados no protocolo da superintendência. Quando o cidadão coloca lá uma manifestação, uma situação qualquer no protocolo, o protocolo digitaliza aquele documento. O scanner do protocolo tem uma autenticação que é mais, digamos assim, mais forte, mais robusta do que quando a gente digitaliza no próprio celular ou algo do tipo. Então, é importante que os processos sejam digitalizados no protocolo sempre que for possível essa operação. E aí o protocolo gera um processo SEI com o tipo de processo específico do protocolo, que tem um arquivamento de 2 anos, por aquela tabela de temporalidade de arquivo público que nós já tratamos em aulas anteriores. Então esse processo e esses documentos ficaram arquivados no protocolo por 2 anos, depois serão automaticamente excluídos pelo sistema. Porém, como nós já sabemos, os documentos de expediente escolar têm um tempo de arquivamento de 100 anos, de uma forma geral, com alguma especificidade que está lá na tabela de temporalidade de arquivamento público. Então, como que a gente faz para garantir o tempo de arquivamento necessário previsto em lei? Movendo os documentos digitalizados no protocolo para processos com o tipo de processo correto. Então, chegou lá uma demanda no protocolo, o protocolo vai abrir o processo, digitalizou aqueles documentos e encaminhou para a sua diretoria ou para o serviço de inspeção escolar. Você não pode continuar tramitando aquele mesmo processo e diligenciando sobre aquele processo, colocando outros documentos nele, como se fosse o processo final que você vai trabalhar nele. Então você precisa de iniciar um novo processo, como nós já aprendemos em aulas anteriores, e mover os documentos do processo do protocolo para este processo. Dessa maneira você vai garantir o arquivamento pelo tempo correto previsto na legislação, certo? E hoje a aula vai ser um pouco diferente, porque nós vamos conversar um pouco e passando as telas mais estáticas, como estão no manual do SEI. Por quê? Lá no ambiente de testes, no Homologa SEI, eu não consegui encontrar nenhum processo que pudéssemos usar de exemplo para essa temática. Mas hoje é a aula 13, vocês que estão comigo desde o início já vão conseguir certamente acompanhar isso pelo manual, porque nós vamos ver as telas, vou mostrar para vocês como é o ícone, como que vai aparecer para vocês na prática. Certamente vocês conseguirão acompanhar. Mas se não conseguirem, se restar alguma dúvida depois de assistirem a aula, coloque aqui nos comentários que eu vou respondendo para vocês na medida do possível, ok? Muito bem. Já falei para vocês que a operação de mover documentos externos de um processo a outro se destina a não perder o tempo de arquivamento necessário previsto em lei. O modo de mover o documento externo vai ser da seguinte maneira. Quando você entrar no processo do protocolo, naqueles documentos que forem digitalizados por lá, clicou num documento, vai aparecer aqui esse ícone de mover documento para outro processo. Vejam que é uma folhinha representando um documento e 2 processos com uma setinha indicando que esse documento tramitará de um processo a outro. Você clica nesse ícone e vai abrir essa segunda tela em que vai te pedir o número do processo de destino, que é aquele processo que você criou com o tipo correto para tramitar e para produzir novos documentos, de acordo com a diligência que vai ser tomada nesse processo. Aí você colocou lá o número de processo de destino e clica em pesquisar, ele já vai abrir aqui o tipo de processo e você
coloca o motivo. Nesse caso aqui do exemplo dado no manual, está a demonstração de procedimento. Na prática, nós vamos colocar documento digitalizado no protocolo e clicar em mover. Lá no processo de origem, vai ficar registrado assim. Tá vendo? Observem a árvore desse processo aqui. Tem o número do processo e no documento Projeto Pagamento Fornecedor to be, está lá no ícone do documento uma setinha e o ícone ficou amarelo. Percebem? Isso quer dizer que o documento foi movido para um outro processo. Aí, quando você coloca o cursor sobre, vai aparecer dessa maneira: documento movido para o processo número tal, 2 pontos e um motivo, demonstração de procedimento, que no nosso caso vai ser documento digitalizado no protocolo. E lá no processo de destino, o documento vai constar na árvore do processo e no andamento, no histórico do processo, quando você consultar andamento, vai aparecer lá, na data tal, a unidade tal, o usuário tal, moveu o documento de número tal do processo do protocolo para este processo de destino. Uma ação simples, mas que é fundamental para nós garantirmos a legalidade no tempo de arquivamento dos documentos e processos.